Glória a Deus. Glória a Deus. Você entendeu o que eu falei? Aleluia. Amém. Todo o poder de Deus será liberado e está liberado para confirmar essa palavra. Amém. Diante dessa palavra, o canto desaparece. Aí o pregador acha que é ele que é o poderoso, né? Mas não é o pregador que é poderoso, é a mensagem que ele pregou que é poderosa. Ela é viva, ela é fiel, verdadeira, aleluia! Diante dessa palavra que você vai ler agora, o morto ele levanta vivo, amém? Claro, né? O morto ele recebe vida de volta. Qualquer doença desaparece pela fé nessa palavra aqui. Porque todo o poder de Deus está a favor dessa mensagem. Capítulo 15, 1 Coríntios, está escrito assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Você que não tem Bíblia, por favor, preste bem atenção. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, ou Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Diga, Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Eu preciso da tua palavra. Amém. Glória a Deus. Eu vou ser bem rápido na mensagem por causa do horário. Aleluia, glória a Deus. Mas, irmãos, veja bem, eu não sei se você já aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, e você não entende ainda o que é aceitar Jesus, ou se você já frequenta a igreja há muito tempo, mas você realmente não sabe o que é o Evangelho, ou se você sabe, eu só sei que Deus me deu essa mensagem, e a sua vida ela vai mudar a partir do momento que você aplicar a sua fé nessas palavras simples, mas tão poderosas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos irmãos de Corinto, não esse Corinto aqui, mas o Corinto de antigamente, na região da Acaia. E ele escreveu o capítulo 15 para refutar uma heresia, uma doutrina errada que estava permeando ali naquela igreja, de que não há ressurreição de mortos. Havia muitos pregando que não existe ressurreição de mortos e que não é possível ao morto ressuscitar. Aí Paulo escreveu este capítulo dizendo o seguinte: se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação ela é inútil. Se não existe ressurreição de mortos, então Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, a nossa mensagem ela não tem valor e nós somos considerados como os falsos mensageiros. Então Paulo escreveu essa mensagem dizendo que a ressurreição de Jesus Cristo é que dá sentido à nossa fé. A ressurreição de Jesus Cristo é que dá sentido ao cristianismo.
porta. Glória a Deus, aleluia! O que dá vida à igreja, o que dá vida à nossa fé, o que dá energia para a nossa vida é o fato da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo não apodreceu na sepultura, Ele ressuscitou, Ele está vivo e nesta noite Ele está aqui. A Bíblia diz em Atos capítulo 1 que Jesus, quando ressuscitou, Ele esteve na terra por espaço de 40 dias e Ele esteve falando a respeito do reino de Deus. Jesus Cristo não veio pregar religião, Ele veio trazer o reino de Deus. O reino de Deus está aqui nessa noite, por isso Satanás, ele tem que dobrar o joelho, os demônios têm que dobrar o joelho, porque o reino de Deus está dentro do crente, aleluia! O reino de Deus está aqui, aleluia! E aí Jesus falou para os discípulos em Atos capítulo 1 a respeito do reino de Deus, a respeito do reino de Deus que foi restaurado, aleluia! Sabe o que é reino de Deus? É o seguinte: Deus fez o homem para que, através do homem, ele pudesse caminhar nessa terra. Deus fez o homem, o substantivo homem não quer dizer macho na Bíblia, quer dizer ser humano. Então, quando eu falo homem, eu estou falando da mulher também. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, para que Deus possa morar no homem, para que Deus possa morar na mulher e caminhar nessa terra, e andar nessa terra, governando esse mundo, governando a terra. Deus quer habitar em você e governar esse mundo através de você. Mas Adão decidiu desobedecer a Deus. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 51, verso 1, que o pecado separa o homem de Deus. O pecado separa a pessoa de Deus. A pessoa, quando está vivendo uma vida de pecado, ela não tem ligação de Deus, ela não sente a presença de Deus, ela nem gosta de orar, porque a oração dela não passa nem do teto, porque o pecado ele divide, o pecado separa o homem de Deus. Oh, aleluia! Mas nessa noite eu tenho uma boa notícia: o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica, Ele quebra a barreira do pecado. A Bíblia diz que João apontou para Jesus e diz assim: olha aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não tenho tempo para discorrer a fundo sobre essa mensagem, mas eu quero resumir e dizer o seguinte: o homem pecou, o homem ficou separado de Deus, mas Deus trabalhou em um plano para remover a barreira entre o homem e Deus. A Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 3, verso 31 a seguir, que todos pecaram e destituídos, expulsos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, glória a Deus. Todos pecaram, bendito é o nome do Senhor, e destituídos estão da glória de Deus. Me falhou aqui qual é o versículo, mas é Romanos mesmo. Então, meus amados, aqui ó, versículo 23, Romanos 3. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Veja bem, meus irmãos, toda a humanidade pecou contra Deus, por isso está desligado de Deus. Se morrer assim, vai para o local de sofrimento. Quem está entendendo, diga amém. Quem morrer separado de Deus no pecado, a Bíblia diz em Romanos 12, verso 14, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem paz e sem santidade ninguém vai ver Deus.
O pecado nos afastou de Deus. Mas a Bíblia diz, em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou a humanidade de tal maneira que Ele providenciou um escape. Ele enviou Jesus Cristo para receber o meu castigo, para receber o seu castigo, para receber o nosso castigo. Aleluia! E a Bíblia diz em Isaías 53, verso 4 e 5, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. O castigo que nós merecíamos estava sobre Jesus. Qual é o castigo que nós merecíamos? A Bíblia responde em Romanos 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Porque Deus falou para Adão: Adão, se você pecar, se você me desobedecer, você vai morrer a morte física e vai para o inferno. Mas Adão não acreditou em Deus, então o salário do pecado é a morte. É por isso que Jesus, ele teve que morrer por nós. O salário do pecado é a morte. Mas o final do verso diz: mas o dom gratuito, de graça, de Deus, é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesta noite você pode receber a vida através de Jesus Cristo. Amém? O pecado separa, mas Jesus Cristo, ele veio para resolver o problema do pecado. Irmãos, hoje se prega nas igrejas: venha que Deus vai te dar um carro, venha que Deus vai te dar uma casa, venha que Deus vai fazer isso, venha que Deus vai te curar. Irmãos, Jesus Cristo falou em Mateus 6, verso 25 até o 34, não se preocupe com comida, não se preocupe com casa, não se preocupe com nada dessa vida, porque Deus sabe do que você precisa. Deus é um Pai que ama, Deus é um Pai que cuida. Não se preocupa com nada dessa vida, porque o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Alecanada, filha da Maia. Jesus falou assim no verso 34, busca o reino de Deus em primeiro lugar. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, meus irmãos? Jesus Cristo responde em Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. Jesus Cristo começou a pregar, lá está escrito que Jesus pregava assim: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei porque é chegado o reino dos céus. Essa foi a pregação de João Batista e essa foi a pregação de Jesus. Ele dizia: arrependei porque o reino dos céus é chegado. Buscar o reino de Deus significa arrepender e crer no Evangelho. Irmãos, olha como que o diabo está roubando a mente dos crentes ou das pessoas que vêm à igreja. Olha para você ver, meus irmãos. O que Jesus está falando? Se Jesus estivesse aqui pessoalmente, ele iria falar para você o mesmo que eu estou falando agora. Amém? E se eu estiver mentindo, ele pode me matar aqui agora. Se Jesus estivesse aqui pessoalmente, ele iria falar para você as mesmas palavras que eu estou falando. Portanto, você não está vendo um homem falando aqui, você está vendo o Espírito de Jesus Cristo. Preste atenção para você ser mais abençoado na sua vida. O que é que Jesus falou em Mateus 6, verso 25 a 34? Busca o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. Que outras coisas? Cura, casa própria, emprego, tudo que você precisa para essa vida. Ele está falando: busca o reino de Deus primeiro, e eu vou acrescentar as outras coisas. Agora, o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Ele disse aqui no capítulo 1, verso 14 e 15 de Marcos: arrependei e acredite no Evangelho. O que é arrepender? Ei, o que é arrepender? Você não vai entrar no reino de Deus se você não arrepender. Arrepender significa reconhecer o pecado, reconhecer que tem vivido uma vida errada diante de Deus
entristecer por esse fato, ficar triste porque pecou, isso significa ter uma atitude. Ei, o diabo não quer que você entenda essas palavras, porque só vai haver salvação se o ser humano entender essas palavras. Ei, o ser humano que não entender essas palavras, quando morrer, vai para o inferno. Ei, você entendeu o que é arrepender? Você só vai entrar no reino de Deus se você arrepender. Arrepender significa reconhecer seus erros. Senhor, eu tenho pecado, eu reconheço. E eu estou triste, eu sinto muito por ter pecado. E eu quero mudar de vida, Senhor. Eu não consigo mudar de vida, mas o Senhor pode me mudar. O Senhor pode me transformar. Isso é arrepender. Você já fez isso? Responde para Deus. Você já fez isso, meu irmão, minha irmã? Talvez você nunca mais vai me ouvir pregar. Porque tem muitos anos que eu vim aqui, agora que eu estou voltando, estou indo mundo afora pregando a palavra de Deus. Mas não esqueça do que eu estou te falando. Ou daqui a 100 anos, a 200 anos, você vai morrer, você vai estar dentro do caixão, e se você não tiver arrependido dos seus pecados, você vai para o inferno. Mas sabe o que acontece? Quando a pessoa arrepende, aqui a Bíblia diz, em primeira, ou seja, no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 10 a 12, que Jesus Cristo veio para Israel. Diga comigo, Jesus Cristo veio para Israel. Mas Israel não aceitou. Mas todos que aceitaram a Jesus recebeu o poder de ser filho de Deus. Sabe o que isso significa? Que quando a pessoa arrepende, o Espírito Santo entra na vida da pessoa. E a pessoa passa a conseguir abandonar o pecado. É isso que significa. Você fala para Deus, Senhor, eu quero mudar de vida, mas eu não consigo. Eu não consigo abandonar o cigarro. Eu não consigo abandonar a bebida. Eu não consigo abandonar a imoralidade. Eu não consigo abandonar essa vida errada. E não consegue mesmo não. Você só vai conseguir quando você fala para Deus assim, Deus, eu sinto muito por ter pecado contra o Senhor. Eu arrependo do meu pecado, me ajuda, eu acredito que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, e eu aceito Ele como meu Senhor e Salvador, porque eu sei que Ele está vivo. Quando você fala essas palavras, não é só pensar, é falar. Quando você fala essas palavras, o pecado é removido da sua vida. Você entendeu, irmão? O pecado é removido da sua vida e você recebe o Espírito Santo. Aí quando você recebe o Espírito Santo, você vai conseguir viver uma vida santa, porque o Espírito Santo vai te dar poder para ser filho de Deus. Irmãos, tem se passado uma ideia errada a respeito do que é aceitar Jesus. Aí quando pergunta quem quer aceitar Jesus, ninguém quer. Sabe por quê? Porque a pessoa pensa assim, eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que parar de fazer isso, e eu não consigo. Então a pessoa não entendeu o que é aceitar Jesus. Aceitar Jesus, sabe o que é? É você receber dentro de você um poder para vencer o pecado. Ou seja, aquelas coisas que você não conseguia parar de fazer, você vai tomar nojo daquelas coisas. Está entendendo? Se você não consegue abandonar os vícios, abandonar a vida errada que você tem vivido, quando você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, o
Espírito Santo vai entrar dentro de você e você vai falar para o pecado assim: olha, pecado, sai da minha vida, porque eu não te pertenço mais. Você vai tomar nojo dos vícios. Você vai tomar nojo da imoralidade sexual. Você vai tomar nojo do pecado, porque o Espírito Santo vai estar morando em você. É isso que é aceitar Jesus. Aceitar Jesus não é receber uma lista de regras. Não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Aceitar Jesus não é isso. Aceitar Jesus é receber dentro de você o poder para vencer o pecado, o poder para vencer Satanás. E então Jesus falou por espaço de 40 dias com os discípulos a respeito disso que eu estou falando nessa noite. Irmãos, a Bíblia diz aqui que Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz aqui, a gente está terminando, outra vez. O apóstolo Paulo falou assim: olha, irmãos de Coríntios, vocês sabem o evangelho que eu preguei. Presta atenção, porque eu estou quase finalizando a mensagem. Eu estou explicando o texto que nós lemos de 1 Coríntios capítulo 15. Paulo falou assim, eu vou parafrasear aqui para você entender melhor. Irmãos de Coríntios, eu preguei o evangelho. E vocês são salvos pelo evangelho se vocês permanecerem firmes. Está aqui, ó, capítulo 15. Pelo qual também sois salvos. Quem quer ser salvo aí? Ser salvo significa ficar livre do inferno. Você é salvo pelo Evangelho de Jesus Cristo. E ele disse, qual que é o Evangelho de Jesus? Cristo morreu por nossos pecados. Segundo as Escrituras. Foi sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscitou no terceiro dia. E ele foi visto pelos 12 apóstolos, e ele foi visto uma vez por mais de 500 irmãos reunidos. Jesus deu prova da sua ressurreição. Amém? E depois ele subiu e assentou à direita do Pai. E em Marcos 16, verso 15 a seguir, ele mandou pregar isso que eu estou pregando aqui. O Evangelho. Jesus não mandou sair convidando o povo para ir para a igreja. A gente convida porque tem que convidar mesmo. Mas quando você topar um pecador na rua, antes de convidar ele para a igreja, prega o Evangelho. Porque se ele aceitar Jesus lá, ele vai vir correndo para a igreja. Fala para ele que Jesus morreu pelos pecados dele, foi sepultado, mas Jesus não apodreceu na sepultura. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Para finalizar, abra aí a Bíblia, Romanos 10. Para finalizar aqui a mensagem, Romanos 10, versos 9 e 10. Olha o que está escrito aqui, ó. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres, acreditar que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Quem quer ser salvo, diga amém. Então aqui está falando como você vai fazer para ser salvo. Com a tua boca você vai confessar que Jesus é o Senhor. E no teu coração você vai acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido ou condenado.
Irmãos, glória a Deus. Toda pessoa tem que acreditar nisso aqui para ser livre do pecado, liberto do pecado e para poder conseguir viver uma vida que agrada a Deus e quando morrer não ir para o inferno. Você está entendendo? Irmãos, a coisa é mais séria do que você pensa. A morte não escolhe idade. Amém? É verdade. E eu estou falando para você a palavra mais séria que você poderia ouvir. A Bíblia diz, irmão, em Hebreus 13, verso 4, verso 5, que quem vive uma vida errada, praticando sexo ilícito, vai ser julgado e condenado. A Bíblia diz, Apocalipse 21, verso 8, que quem vive no pecado, e um deles é fornicação, é relação sexual sem ter compromisso no casamento, vai para o lago de fogo. Está escrito lá, Apocalipse 21, verso 8. Então o Espírito Santo está me usando para falar coisas aqui que muitos não têm coragem de falar, mas não é para te condenar, não. É para dizer para você que se você continuar nessa vida errada, você vai morrer para o inferno. Mas se hoje você arrepender, a Bíblia diz que não haverá condenação para você. Não tem demônio que pode te levar para o inferno se você arrepender do seu pecado. E eu já disse o que é arrepender. É ficar triste porque pecou, é se lamentar, reconhecer seu pecado e desejar no fundo do coração mudar de vida. E em seguida, você vai fazer o que nós lemos aqui. Você vai abrir a boca e falar assim: Jesus, Deus Todo-Poderoso, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados. Eu creio que Ele é o meu Senhor. E eu aceito Ele como meu Salvador. Quando você faz essa oração, meus amados, a Bíblia diz que o seu pecado é apagado diante de Deus. Amém? Provérbios 28, verso 13. Está escrito que quem encobre o seu pecado, quem faz de conta que não é pecador, quem não reconhece o seu pecado, e quem acha ruim quando fala do pecado, está escrito aqui, ó. 28, verso 13 de Provérbios. Nunca vai prosperar. Mas quem confessa para Deus e abandona o pecado, alcança perdão, alcança misericórdia. Então, nessa noite, você pode derrotar Satanás, você pode derrotar os demônios, porque nós não estamos no juízo final. Deus está falando com você para que hoje você tome a decisão e derrote Satanás. Amém? Glória a Deus. Não seremos salvos por vir à igreja. Não seremos salvos apenas por ser crentes. Seremos salvos por ter uma fé sincera na morte, no sepultamento e na ressurreição de Jesus Cristo. E por ter nos arrependido. Amém? Aí você recebe o Espírito Santo em você e Deus vai viver em você. Amém? Amém. A Bíblia diz em João 14, 21 a 24. Quem não ama a Jesus, rejeita a palavra dele. Mas quem ama Jesus, vai guardar a palavra dele e Jesus vai morar nessa pessoa. Amém? Se você receber essa mensagem que eu preguei hoje, Deus vai morar em você, através do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem entendeu a mensagem? Quem aqui nunca confessou a Jesus como Senhor e Salvador?
na igreja, nesta noite você tem a oportunidade. Quem aqui acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Levante a mão. A Bíblia diz que quem não acreditar, a sua passagem para o inferno já está carimbada. Quer que eu fale onde está escrito? João 3, versos 34 a 36. Está escrito que a condenação é essa, que Jesus veio para salvar e as pessoas rejeitaram a Jesus. Você não será condenado por ter pecado, você será condenado por rejeitar Jesus. Aceitar Jesus não é decidir fazer parte de uma religião ou de uma igreja. Aceitar Jesus, eu já expliquei o que é aqui nessa mensagem. Amém? Amém. Mais uma vez eu pergunto, diante de Deus está registrado esse momento aqui. Quem aqui, se você não acredita, não levanta a mão. Não vai adiantar. Quem acredita que Jesus é o Filho do Deus vivo? Amém. Quem acredita que Jesus morreu pelos seus pecados? Amém. Quem acredita que Ele ressuscitou dos mortos? Amém. A Bíblia diz que se você acredita, você será salvo. Agora você tem que abrir a boca diante da igreja ou diante do pregador e falar isso para você concretizar a sua fé. Quem aqui nessa noite você nunca veio à frente fazendo a oração de confissão e você quer vir nessa noite aqui, não mudar de religião, não aceitar uma placa de igreja, mas aceitar Jesus como Filho de Deus, que morreu pelos seus pecados e que ressuscitou ao terceiro dia. Você quer aceitar Ele como teu Senhor e o teu Salvador, para você ser perdoado dos seus pecados e curado das suas enfermidades. Tem alguém? Levanta a mão rápido e vem aqui. Tem alguém? Aqui tem pessoas que o Espírito Santo falou forte no seu coração. A decisão é sua. Amém? A decisão é sua. O Espírito Santo falou forte no seu coração. Tem pessoas que precisam aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, para que o Espírito Santo te liberte dessa vida errada. Inclusive, aqui tem uma pessoa aqui, que Satanás ele quer usar uma pessoa para te fazer o mal. O demônio, eu ouvi falar, e tira a força dele. Jesus só vai tirar porque a pessoa abriu o coração para ele. Amém? Nós só vencemos o diabo quando nós arrependemos do pecado e aceitamos a Jesus. É a única forma de vencer Satanás, meus amados. Não adianta pôr um olho na testa ou um voto no bolso. Isso é bom, mas se você não arrepender do seu pecado e não aceitar Jesus, você vai morrer no pecado e vai descer para o inferno. Mas nesta noite é noite de salvação. Aleluia. Glória a Deus. Tem pessoas aqui que o Espírito Santo falou com você. Você está vivendo uma vida errada e você precisa tomar a decisão. Porque dificilmente você vai ouvir uma pregação como essa, não é verdade, não? Você só vai ouvir pregando casa própria, cura divina, é prosperidade, é bênção e mais bênção, mas preocupado com a sua alma é poucos que estão preocupados, viu? Então você toma cuidado, porque tem muitos falsos profetas por aí, querendo só o seu dinheiro. E você precisa tomar uma decisão. Meu Deus, eu reconheço que pequei, eu quero mudar de vida. O Senhor morreu por minha causa na cruz. Aleluia. E eu quero te aceitar como meu Senhor e Salvador. Você tem que fazer isso, porque senão já era para você. Quem entendeu, diga amém. A última vez eu pergunto, você que está desviado, você que não tomou a decisão, é agora. Tem alguém?
Não tem? Então é você com Deus. Amém? Eu fiz a minha parte, entreguei a palavra de Deus. E se a palavra, veja a prova que eu vou fazer aqui agora. Veja a prova que eu vou fazer agora. Se eu preguei besteira, se a palavra que eu preguei aqui não é de Deus, eu quero que ele me mate aqui agora. Amém? Quero que ele me mate aqui agora. Eu preguei a palavra de Deus, eu falei do Espírito Santo que mandou eu falar. Porque o Espírito Santo quer livrar sua alma, meu filho. O diabo está aí matando, roubando e destruindo. E se você não tomar a sua decisão, as coisas complicam para a sua vida. Aqui tem uma pessoa que o diabo está planejando usar alguém para te fazer um mal. Eu quero orar por essa pessoa. Está aqui assim, ó. Levanta a mão e vem aqui à frente. Você quer o livramento? Não é você. Eu quero a pessoa revelada. Conto 1. Também não é você. A pessoa está aqui te levantar a mão, mas não é não. Deus quer te dar um livramento. Não é você. Eu falei que eu aqui. Isso, vem aqui. Você mesmo. Deus vai te dar um grande livramento. Jesus te ama muito. Ele morreu pelos seus pecados. Amém? Jesus não veio para condenar ninguém. Ele veio para perdoar. E para ele perdoar, ele teve que morrer na cruz. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar para ele. Meu Deus, em nome de Jesus, eu proíbo todos os demônios e Satanás também de tocar nessa vida. Em nome de Jesus. Meu Deus, continua trabalhando no coração dela, fazendo ela entender a tua vontade. Completa a tua boa obra. Em nome de Jesus. Amém. Os demônios estão proibidos de tocar na sua vida. Amém? Está escrito na Bíblia que eu tenho autoridade para isso. Agora, Deus está te dando essa vitória, porque o Espírito Santo, ele vai, presta atenção, o Espírito Santo, ele vai trabalhar na sua vida para você entender melhor o plano de Deus. Amém? Mas a partir do momento que você estiver mais consciente da vontade de Deus, abra o coração e aceite a vontade de Deus para a sua vida. Porque senão a proteção dele é tirada. Amém? Glória a Deus. E aí os demônios têm liberdade para agir. Aqui tem uma pessoa, eu estava ali atrás e Deus me revelou que o Senhor está te dando um coração novo. Está purificando o teu sangue também. Cadê essa pessoa? Está desse lado aqui. Poderia dizer que é vocês aqui, 3 pessoas levantaram a mão, mas não é a pessoa revelada. O Senhor está te dando um coração novo e purificando o teu sangue. Tenha fé. Levanta a mão. Isso, vem aqui. Glória a Deus, aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus! Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda enfermidade nesse corpo. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que toda enfermidade desapareça nesse corpo, em nome de Jesus. Amém. Está curado, amém? Palmas para o Rei Jesus. Aqui tem uma pessoa que Deus está falando para você pegar a direção que Deus te deu. Abra o coração e siga a direção que Deus te deu. Está aqui assim. Conta até 3. 1, 2, 3. Não é. Não quer? Isso, lá atrás. Bate palma para Jesus. Aqui tem 3 pessoas que Deus falou com todos, mas essas 3 pessoas Deus está revelando. O Espírito Santo tratou de uma forma especial com vocês.
nessa palavra que eu preguei. Amém? Eu disse 3, mas é 4 pessoas. 2 dessas 2 pessoas, o tratado foi mais especial ainda. Vocês entenderam muita coisa aqui. Não esqueça da palavra de Deus que você ouviu. Igual o irmão falou aqui, que o céu e a terra passam, mas a palavra dele não passa. E eu li isso hoje na Bíblia. Cadê essas 4 pessoas? Está aqui assim. Isso, você. Não é você. Você aqui, viu? Você pode vir aqui, por favor? Tem mais 3 pessoas. Cadê as outras? Levanta a mão por causa do horário. Isso, você. Isso. Não, atrás não. É você na frente aqui. Isso. Por favor, vem aqui. Isso. Mais 2 pessoas. Mais 2 pessoas. O Senhor falou muito com vocês na palavra. Não esqueça da palavra de Deus. Cadê essas 2 pessoas? Vocês viram? Eu não morri, né? Estou falando. Então quer dizer que a palavra que eu preguei é de Deus. Cadê as 2 pessoas? Não quer não, né? Não é. Glória a Deus. Vamos orar por eles aqui. Deus abençoe. Fecha os olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, está aqui essas vidas que o Senhor comprou com teu sangue. O Senhor que começou a boa obra, completa. Não deixe o diabo roubar a semente, ó Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Diga aleluia. Bate palmas para o Rei Jesus. Tem alguma pessoa aqui com enfermidade e você quer ser curada por Jesus? Levante a mão. Vem aqui à frente, nós vamos orar para Jesus curar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem cura é Jesus, amém? Olha para você ver como a Bíblia é verdade, olha. Tem pregador que acha que Jesus cura porque ele é grande. Que o pregador é grande. Mas não. Sabe por que Jesus cura? Porque ele é fiel a essa palavra aqui, irmão. Está escrito aqui em Marcos, capítulo 15, verso 16 a 20. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho é isso que eu preguei aqui hoje. Ei, ouça o que eu estou falando, porque a fé vem pelo ouvir. Tem pessoas que não são curadas porque não têm fé. A fé vem pelo ouvir. Ouça o que eu vou falar agora. Isso que eu vou falar vai aumentar a sua fé para você se curar. Aleluia! Jesus não cura por causa do pregador. Ele cura por causa da palavra dele, porque ele ama você. Glória a Deus! Aqui em Marcos 15, Marcos 16, verso 15 a seguir, Jesus falou assim: ide pregar a minha palavra. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Glória a Deus! Então a prova que isso aqui é verdade é que eu vou colocar a mão sobre vocês e vocês vão perceber a doença desaparecer. Amém? Mas não é por causa minha, é por causa da palavra. Jesus prometeu: se vocês for pregar, eu vou estar com vocês, e quando vocês colocar a mão nos doentes, eles serão curados. Eu acredito nisso. Glória a Deus! Por isso eu estou aqui pregando e vou colocar a mão em vocês. Amém! Amém? Em nome de Jesus. Qualquer um crente aqui, ó, pode pregar e colocar a mão no enfermo que vai ser curado. Amém? Feche os olhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem hora de unção aqui não, né? Glória a Deus. Vou orar por vocês agora em nome do Senhor Jesus. Deixa esse espaço aí para eu passar no meio. Glória a Deus. Feche os olhos. Feche os olhos. Vocês vão fazer essa oração aqui comigo. Feche os olhos e fala assim: Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso! Feche os olhos e diga: Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso! Eu creio Eu creio! que Jesus Cristo Jesus Cristo morreu morreu pelos meus pecados e
pelas suas feridas eu fui curado. E neste momento eu tomo posse da cura que o Senhor comprou para mim através das tuas feridas. Eu creio que pelo teu sangue os meus pecados são perdoados. Agora, e pelas tuas feridas eu fui curado, porque está escrito na Bíblia, em Mateus, capítulo 8, verso 16 e 17, que Jesus curou a todos para cumprir a profecia de Isaías 53, verso 4 e 5, que diz que Ele tomou sobre si as minhas enfermidades e pelas suas pisaduras eu fui curado. Aleluia! Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda doença neste corpo. Só em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda enfermidade nos rins, toda doença neste corpo. Só em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu determino a cura para este corpo. Sai toda enfermidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade nesse corpo ou na família. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, toda enfermidade nos ossos. Sai agora. Receba calço agora nos ossos em nome de Jesus. Oricanda labassurianda labarrasteira e comanda labarra. Epa labasteira e canda labassurianda. Seja fortalecida agora esses ossos. Arrabacanda labassurianda. Sai toda enfermidade em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade agora. E sai em nome de Jesus. Toda enfermidade agora. Sai em nome de Jesus. Toda enfermidade agora. Sai em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja curada. Em nome de Jesus Cristo. Que as veias sejam desenvolvidas. Sai agora toda a enfermidade. Em nome do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Oricanda, labassurianda, labaia. Rabacanta, labassurianda, labaia. Receba agora o renovo de Deus. Repacanta, labassurianda. Receba o renovo agora. Receba em nome de Jesus Cristo. Chaldecanda, labassurianda, labaia. Rabacanta, labassurianda, labaia. Receba. Rabacanta, labassurianda. Receba. Chaldecanda, labassurianda, labaia. Anda, canta, labassurianda, labaia. Receba, receba, receba mais, receba mais. Oi, canta a vassoura e como a barracei. Cada canta a vassoura e a barra. Estou restaurando, estou restaurando. Receba, receba, aleluia. Anda, canta a vassoura e a barracei. Anda, canta a vassoura e a barra. Oi, canta a vassoura e como a barracei. Aleluia! Jesus vai usar, irmã, muito mais aqui, amém? Apenas reconheça que nós não somos nada. Nós somos apenas vasos. É Ele que faz. É Ele que enche a igreja. É Ele que cura. É Ele que dá palavra. Nós não podemos fazer nada. É Ele que faz através de nós. Orava, canta, lavação, de como da barracei. Orava, canta, lavação, de como da barracei. Anda, som, de canta, lavação, de caia. Orava, canta, lavação, anda. É Ele que faz, é Ele. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Dai glória a Deus e bate palmas!
tira o pecado do mundo. Ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. Guarda, Senhor. Em nome Jesus não apodreceu na sepultura. Jesus está vivo. E Ele continua fazendo as mesmas obras. Rabacanta lavassuri me comandava raia. Ele continua fazendo as mesmas obras que Ele fez antes de ser crucificado. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele mora em nós. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Satanás está tremendo de medo. Os demônios estão tremendo de medo. Porque Jesus vive em nós. Você que recusa aceitar Jesus, você não sabe o que você está perdendo. Quem aceita Jesus de verdade, Jesus passa a morar nessa pessoa. E por onde você passa, os demônios vão tremendo. O próprio Satanás, que é o cabeça do inferno, treme de medo. Porque Jesus mora dentro do crente. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Foi muito bom estar aqui com vocês esta noite. E eu entreguei a palavra de Deus. Você não se assusta, não. Porque a Bíblia diz que o Pai ama o Filho que Ele corrige. Amém? Bendito é o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus.